Hoje, na segunda-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu os partidos que compõem o famoso Centrão e a participação deles nas votações no Congresso. Só para contextualizar um pouco mais, Gilmar, o Centrão, então, é aquele grupo político composto por legendas que não tem uma orientação ideológica específica no caso e que buscam manter uma a proximidade com o poder executivo para garantir, então, vantagens políticas. Lembrando ainda que o Arthur Lira, presidente do Congresso, tem consolidado como um importante articulador na política dentro da Câmara. Gilmar, onde eu quero chegar com você? O Lula, ele encontra muitas dificuldades justamente no Congresso, que é onde libera cada vez mais emendas parlamentares, cada vez negocia uma secretaria daqui, um ministério dali. Porém, no Senado, com o Pacheco, parece que a situação está mais controlada. Qual que é a importância hoje do Centrão para o Brasil? Na verdade, eu sou a favor que acabasse esse negócio de emenda parlamentar. Eu até brinco que é emenda para se lamentar. Não cabe aos deputados, é uma opinião que eu tenho, respeito quem pensa diferente, tinha que acabar com esse negócio, recurso tal, foi o deputado tal que destinou ao município. O município ele tem direito de ter esses recursos, mas o jogo é esse, nada de diferente do que vem acontecendo desde que o Brasil fez eleições diretas para presidente. Nós sabemos, por exemplo, no governo passado, nós tivemos problemas aí, o próprio deputado federal Ricardo Barros, que é um dos líderes aí do Centrão, o maior líder aí do Centrão, deu um recado o seguinte, que presidente não caça deputado, e deputado caça presidente. Logo depois, ele assumiu como teve aí uns benefícios, né? É claro que a gente achava que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não ia ter governabilidade. Algumas pessoas falaram, inclusive, fizeram esse tipo de comentário. A gente percebeu que não é dessa forma. Com a aprovação da reforma tributária, ficou claro que ele tem quando ele quer, quando precisa, quando tem um projeto sério, ele consegue a maioria. E o Centrão, ele faz o papel que lhe cabe, ele acaba negociando, está no governo, vai estar no próximo governo, e quem não negociar com ele, enquanto tiver o tal da emenda parlamentar, nós temos como que se diz, um regime que é presidencialista, mas na verdade é parlamentarista, porque quem manda é o Congresso. Ô Daniel, é o Gilmar fugindo do nosso assunto, da nossa pauta principal aqui? Um pouco, né, Thiago, mas essa disputa do Centrão não é de agora, né? Visto os últimos dois impeachments. Falou que eu saí da pauta e você acabou concordando comigo, não entendi essa. Tá seguindo a sequência da tua agora. Tô seguindo a sequência da sua, né? Não tô entendendo mais nada aqui, Regiane. Ô, Regiane, me dá uma luz, Vai lá, Daniel. Não, mas o Centrão que não é de agora. Se a gente pegar a história aqui da nossa política, os últimos dois presidentes que foram, né, tiveram impeachment, foi porque perderam a base de apoio. Tanto no governo Bolsonaro, tanto como agora no governo, o Centrão é o que determina o rumo que o país vai tomar. Isso aí não muda em nada, não tem nada de novo numa pauta dessa. Tá na cara que os progressistas ali, o Lira, todo mundo quer cavar o seu espaço, assim como no governo anterior, Ricardo Barros se transformou no líder do Bolsonaro, o PP foi para a Casa Civil com Ciro Nogueira, e agora não é diferente, é só definir qual ministério que vai ficar para que o presidente tenha ali uma liberdade ali para administrar a sua política e as coisas andem. Acho que, ao contrário do que o Gilmar fala, as emendas ali para os deputados fazem parte do processo. Acredito que principalmente os municípios menores se beneficiam muito com essas emendas individuais, e principalmente as impositivas, e é isso. Agora, de novo nesse Centrão, o Centrão é que domina desde a época do Sarney, quando foi criado, aqueles partidos Daniel, ali que não tinham muita ideologia, e até hoje cada vez ganhando mais corpo, porque os extremistas vão ficando num número reduzido e o Centrão cada vez com mais gente. Antes de eu passar a palavra pro Calazans, o que você tá se coçando aí, Gilmar? Que você tá inquieto, balançando a cabeça? O que o Daniel fez? Não, o Daniel não fez nada, é uma opinião que ele tem, que eu respeito. Só que é o seguinte, precisava acabar com esse negócio de emenda parlamentar. Nós temos aí os municípios, por exemplo, a MUSEP e outras associações de municípios, que eles podem ter, sim, um corpo técnico para chegar nos ministérios e destinar as verbas que cada município precisa. Infelizmente, o jogo, enquanto nós tivemos a eleição para presidente, continua tendo emendas. Mas se houvesse uma outra forma dos recursos chegarem aos municípios, seria muito melhor, porque, inclusive, o presidente, quem é que fosse, não ficaria refém de negociar com o Congresso.
Calazans, eu preciso de uma palavra sensata agora. Daí eu falei, deixa eu conversar um pouquinho com o Calazans, que vai... Não, francês depois. Francês que é a voz da experiência. Calazans, e hoje ainda, em uma entrevista para uma rádio lá de Maceió, o Arthur Lira, presidente do Congresso, né, da Câmara dos Deputados, ele falou que se o Brasil não tivesse o Centrão, seria uma Argentina. Eu acho que ele errou um pouco na análise dele geográfica, né? Errou na geografia. Se o Brasil não tivesse o Centrão, talvez seria uma Alemanha, né? Uma Noruega. Isso não faz bem para o Brasil, não. Faz muito mal para o Brasil. Muito mal para o Brasil. Isso é um fisiologismo puro. Isso é a política mais velha, coronelista, sabe? São as pessoas que estão encalacradas no poder aí desde a instituição da República e não sai. Isso é política familiar. São famílias, são castas, em boa parte, que estão colocadas na política e que vivem disso, sabe? Independente de governo. Eu tenho a minha opinião política, tenho a minha ideologia, mas o Ciro Nogueira que se afastou para ser ministro do governo Bolsonaro, e quem assumiu como suplente foi a mãe dele, sabe? Então, assim, por melhor que ele tenha, por mais que ele possa ter um bom desempenho como senador, não deixa de ser um absurdo esse tipo de política. É nada democrático, é uma política de casta, é uma política que tem por vontade fazer com que boa parte da população continue sem educação, sem capacidade de pensar, que não participe. Portanto, que a nossa lei eleitoral ela é absolutamente injusta, é uma lei feita para perpetuar quem já está no poder. E só fazendo um comentário, pedindo licença aqui para o meu amigo Gilmar, né, que ele falou agora há pouco sobre a questão da governabilidade, né, na questão mostrando que quando o governo Lula tem bons projetos, bom para o país, ele ganha, tem que considerar o fato de o Lula até julho ter liberado 10,9 bilhões de reais de emendas. Então, o bom projeto do Quantos Lula... bilhões? 10,9 bilhões, segundo o site Poder 360. 10 bilhões, Gilmar. Que eu consultei agora, até julho. Ele já tem autorizado aí 16 bilhões só para esse ano. Isso é muito mais dinheiro do que o orçamento de muitos ministérios. Então é porque é um governo campeão em comprar Congresso. E que joga com o Centrão. Se consolidou nisso. Agora, eu entendo que, de fato, a nossa organização, para encerrar, a nossa organização política, a nossa organização constitucional leva a isso. É terrível, porque a gente tem uma Constituição que diz que nós somos presidencialistas, mas que, na verdade, tem uma composição muito mais parlamentarista. Então, por isso que Centrão não faz bem. Precisava, se nós tivéssemos um Centrão sério, que fizesse bem ao país, a gente já teria feito uma mudança para respeitar o presidencialismo.